certo? Bom dia para vocês mais uma vez, para quem eu já vi na sala, para quem ainda não vi, para quem está acordando agora. Tá, é impossível, mas tudo bem, né, Marcos? Mas vamos fazer o quê? Certo? É impossível eu não ter visto vocês também. Então, vocês estão chegando, estão entrando aos poucos. Ainda eu estou achando que vocês estavam no intervalo, que da outra vez eu entrei mais cedo, prejudiquei o intervalo de vocês. Aí hoje eu entrei em cima do horário, certinho, 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 para não ter problema de atrapalhar o intervalo de vocês, para não ter o problema de atrapalhar a aula de vocês, certo? Para a nossa aula hoje de introdução à filosofia, nós temos que continuar a respeito das chamadas filosofias helênicas. A aula passada, nós falamos em particular das características do período helenístico e das características do período helenístico, nós falamos do ceticismo. Aí tem gente que foi fazer as atividades do Classroom e mandando mensagem para mim, professor, fala aí o que é ceticismo. Rapidinho, tirei a dúvida da pessoa e pôde fazer os exercícios. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o ceticismo a questão é a ideologia, a crise de ideologia, não. O ceticismo é a linha filosófica da corrente helenística que afirma que não se pode ter certeza de nada. Então, para o ceticismo, eu não posso ter certeza absoluta de nada, de nada. E também não preciso ficar preocupado demais em provar se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Simplesmente as coisas são, as coisas existem independente da minha capacidade de julgar. Segundo os céticos, tá? Quando você fica preocupado demais em estabelecer se algo é verdadeiro ou se algo é falso, você acaba ficando com uma estrutura de perturbação da sua própria alma, ou seja, você não alcança a ataraxia. Muito importante a gente lembrar essa frase que nós colocamos, ou que essa palavra que nós usamos na aula passada, a ataraxia. Para os helênicos, a ataraxia significa imperturbabilidade da alma, ou a condição de viver com paz de espírito. Então, para você poder desenvolver as práticas acerca do conhecimento, você não precisa se preocupar se algo é falso ou verdadeiro. Simplesmente as coisas são. E pelas coisas serem simplesmente aquilo que são, acabam nos tornando-se elementos fundamentais da nossa própria ideia. Certo? Isso foi a aula passada. A aula passada nós falamos principalmente das características do ceticismo e a respeito características do helenismo e falamos a respeito da essência do ceticismo. Por favor, vou falar mais uma vez, não se esqueçam, todas as correntes filosóficas do helenismo, todas as correntes de pensamento buscavam aquilo que nós chamamos da paz de espírito. E para os helênicos, a paz de espírito é representada pela palavrinha ataraxia, que é a paz de espírito, certo? Para hoje, nós temos que abordar duas correntes de pensamento do helenismo. Essas duas correntes de pensamento chamam-se o estoicismo e o epicurismo. Eu só vou pedir a paciência de vocês, porque do livro eu inverti. Ao invés de colocar o epicurismo primeiro, eu coloquei o estoicismo primeiro. Aí, depois que eu já tinha formulado a aula, tá? Eu fiquei com preguiça de mudar, aí ficou primeiro o epicurismo e segundo o estoicismo, mas não vai atrapalhar em nada a nossa abordagem, certo? Para a nossa aula de hoje, nós temos, então, que abordar
o epicurismo e o estoicismo, mas nós vamos começar ao contrário, vamos começar do estoicismo para o epicurismo, certo? Então, vamos colocar a projeçãozinha, inclusive, se eu não me engano, eu mandei essa projeção para vocês, tá? Se eu não me engano, eu mandei a semana passada. Se eu não mandei hoje, eu devo mandar, então, certo? Nada de muito preocupante para a nossa aula. Então, a respeito das nossas abordagens, nós temos que trabalhar hoje o estoicismo e o epicurismo. Para início de conversa, é importante lembrar que essas correntes de pensamento, essas ideias, elas são fruto da fusão do pensamento greco-macedônico com o pensamento da Ásia, principalmente a Ásia Menor, Turquia, Palestina, Egito, até a Pérsia, até a fronteira com a Índia. Então, importante nós salientarmos essas ideias a respeito do pensamento estoicista. Então, para início de conversa, o estoicismo, nossa, ficou gigantesco, eu tenho que mandar para vocês mesmo, porque não vai dar tempo de vocês anotarem tudo, mas eu vou mandar para vocês, ficam tranquilos, tá? Doutrina filosófica fundada por Zenão de Sítio, é óbvio, tá? É óbvio que eu não vou cobrar o nome do fundador do estoicismo, e também nenhum vestibular cobra o nome do fundador do estoicismo, mas tá, já dá o próprio nome do camarada e pergunta a essência do estoicismo. Então, afirma que o universo corpóreo é governado por um logos divino, noção que os estoicos tomam de Heráclito e desenvolvem. A alma está identificada com um princípio divino. Por favor, quando nós falávamos da teoria da alma para Aristóteles ou para Platão, nós falávamos que a alma não tinha um preceito divino, não tinha um preceito religioso. A alma era como se fosse a sede ou a morada do conhecimento. A partir dos estoicos, a alma passa a ser uma razão divina, um princípio divino, onde vou depositar nele toda e qualquer confiança. Portanto, assim, este logos, ou razão universal, ordena todas as coisas. Então, seria a causa primeira de Aristóteles. Então, ele ordena, ele coloca a ordem em todas as coisas, é a causa incausada de todas as coisas. Tudo surge a partir dele e de acordo com ele. Graças a ele, o mundo é um cosmos, termo que significa universo ou harmonia no universo, tá? Então, mediante tudo, a ideia é fundamental para a gente poder entender o estoicismo, tá? Se você puder, copia este tópico aqui. É um pouquinho extenso, mas eu vou dar tempo para vocês copiarem. Então, para você entender a essência do estoicismo, tá ok? Propõe viver de acordo com a lei racional da natureza e aconselha a indiferença ou apatia em relação a tudo que está fora do ser. O homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem e propósito do universo, devendo, assim, manter a serenidade perante as tragédias e as coisas boas. O que isso quer dizer? Para o estoicismo, você não pode entrar em desespero, nem por causa de uma tragédia, nem por causa de algo bom que pode acontecer. Simplesmente você deve agir com serenidade. Então, a ética na antiguidade, ela é representada principalmente pelo pensamento estoico, ok? Diz ainda, nosso livro-texto diz assim, lá na página 78, o segundo parágrafo, tá? Um pouco mais à frente, diz assim: Zenão de Sítio, no campo da física, acreditava que o mundo é um todo uno, pleno, totalmente determinado com um grande organismo animado, o que correspondia ao divino, como acabamos de falar.
Por isso, o estoicismo é determinista, quer dizer que as suas ações já estão determinadas por esse logos divino, por essa razão divina, coisa que a Igreja Católica Apostólica Romana vai pegar no período medieval e vai transformar no conceito ou na ideia de Deus, e diz assim: o cosmos, para ele, é o logos universal, como nós acabamos de falar, universal ou a alma de Deus. Tudo para ele é corpo, exceto os quatro incorpóreos, ou seja, vazio, tempo, lugar e o discurso. Então, dentro dessa possibilidade, eu proponho que, aliás, ele propõe que a natureza humana deve ser percebida como ela é. Eu não devo estabelecer uma preocupação em torno dessa possibilidade. Diz ainda assim, que afetam apenas a superfície dos corpos, mas não a sua profundidade. Em outras palavras, os quatro incorpóreos são passageiros, enquanto o mundo é eternamente o mesmo. Essa é a ideia primordial do pensamento estoico. Tudo no mundo, tá? Tudo no mundo é passageiro, como é o vazio, o tempo, o lugar, o próprio discurso. Tudo é passageiro. O único elemento que não é passageiro é o próprio mundo. Então, temos assim, a partir disso, surgem consequências éticas. Deve-se viver conforme a natureza. Essa máxima prescrição para viver é de acordo com a razão. Eu não vou entrar em desespero, em buscar a verdade, em buscar a falsidade. Eu não vou entrar em desespero quando acontece uma tragédia. Eu não vou entrar em desespero quando acontecem coisas boas na minha vida. Segundo os estoicos, é viver conforme a razão, tá? E essa razão nada mais é do que entender propriamente os elementos que desenvolvem a prática do sentimento humano. Outra ideia importante do estoicismo está no texto, tá? Outra ideia importante do estoicismo é o pensamento chamado inatismo, ou seja, não existe conhecimento antes da experiência sensível. Os conceitos derivam da experiência vivida. Então, para você ter conhecimento, para você estabelecer o conhecimento, você tem que viver de acordo com a razão. Mas não existe nada que você possa conhecer, a não ser que você estabeleça primeiramente, tá, a experiência. Então, assim, sendo a razão aquilo que por meio do que o homem torna-se livre e feliz, o homem sábio não apreende o verdadeiro bem dos objetos externos, mas usando esses objetos através de uma sabedoria pela qual ele deixa escravizar pelas paixões. Desculpem, passando um avião aqui sobre o meu barraco, tá ok? Ou seja, essas condições máximas do ser humano estabelece a possibilidade da ética estoica. Portanto, para o estoicismo, você deve viver conforme a razão e a natureza, sem se desesperar com os elementos da natureza e também com a racionalidade. Então, a escola estoica foi bastante influenciada pelas doutrinas cínicas e epicuristas. O cinismo não está no livro-texto, mas nós vamos ter uma fala sobre o cinismo. E epicurismo está na própria sequência daquilo que nós vamos analisar daqui a pouco, certo? Então, assim, o estoicismo é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga, que preza para fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos. Então, para o estoicismo, eu devo ser fiel ao conhecimento e desprezar todo tipo de sentimento externo. Não devo me preocupar com a essência fundamental, não devo me preocupar se é bom, se é ruim, se é belo, se é bonito. Eu devo me preocupar com o
conhecimento. Eu não devo sentimentos externos, como a paixão, a luxúria e as demais emoções. A paixão é quando eu me apego demais a um conhecimento, demais a uma ideia, e acabo acreditando que somente aquela ideia é verdadeira, e isso pode me conduzir a um erro gigantesco, tá ok? Então, diz assim, a luxúria e as demais, as paixões. E este sistema filosófico foi criado por Zenão de Sítio, na cidade de Atenas. Defendia que todo o universo seria governado por uma lei natural, divina e racional. Portanto, para o estoicismo, você deve ser fiel ao conhecimento, desprezar as paixões, e o universo é regido por uma lei natural e divina, e essa lei, ela é racional, onde os homens são meros indivíduos que compartilham com essas leis, tá ok? Ou seja, a ética do estoicismo, ou a ética do pensamento estoico, tá? A ética é uma ética da ataraxia. Ai, professor, o que é ataraxia? Quem falou? Ô, Caio. Então, eles acreditavam em, em uma força divina. Sim, eles acreditavam justamente nessa ideia, que o cosmos, o universo, a natureza, seria regido por uma força divina, a qual o homem é incapaz de estabelecer o conhecimento pleno dela. Tá? Quando chegar no pensamento medieval, nós vamos falar assim, que essa força divina, para a Igreja Católica Apostólica Romana, é chamada de Deus. Eles ainda não tinham a ideia de um Deus onipotente, eles não tinham a ideia de um ser único, tá ok? Os gregos. A tradição vem com o judaísmo, então uma religião palestina, uma religião mesopotâmica, que desenvolve a ideia do Deus uno e trino, tá ok? A ideia dos estoicos era assim, uma força divina, tá? Eles acreditavam em vários deuses. Por que eles acabavam falando que era uma força divina? Porque eles não conseguiam ainda explicar todos os fenômenos da natureza. Então, a isso eles atribuíam um elemento superior. Se esse elemento é superior, a racionalidade humana não é capaz de entender, mas essa força superior em si, tá, nela mesma, ela é racional e ao mesmo divina, tá ok? Então, eu posso falar que Deus veio do estoicismo, tipo a ideia de um Deus é Deus. o quê? Então, eu posso falar que a ideia de um Deus veio do estoicismo. A ideia de um Deus não deriva do estoicismo. O estoicismo coloca a figura divina e não de um Deus materializado, tá? A ideia é criar uma divindade como sendo Sim, sim. responsável, mas eles eram politeístas, não esqueçam disso. Tá ok? Para cada fenômeno da natureza correspondia um Deus. Então, para os estoicos, não que existe a ideia de um só Deus, existe a ideia divina que orienta toda a natureza. A ideia de um só Deus, ela é típica do judaísmo, tá ok? Ok. Então, tá bom, tá? E, por favor, não se esqueçam que a ética do estoicismo é a chamada ética da ataraxia, ou seja, da harmonia, da imperturbabilidade da alma. A ética estoica é a ética da ataraxia. A ataraxia seria o equilíbrio que existe dentro do indivíduo. Então, eu não devo me preocupar com as condições externas ao conhecimento. Eu devo me preocupar em buscar sempre, tá, a imperturbabilidade da alma, ou, como alguns preferem dizer, paz de espírito. Tá ok? A ética estoica coloca em primeiro lugar a virtude e o autodomínio da alma, ou seja, do conhecimento. Você deve ter um autodomínio de si e das suas
próprias condições de estabelecimento da sua própria alma. Então, a ética estoica determina o cumprimento de mandamentos. Não estou falando daqueles mandamentos da igreja cristã, estou falando de ordens, de normas. Portanto, a ética estoica determina o cumprimento de ordens, de regras, pelos simples dever. Eu vou cumprir, tá? Eu vou cumprir com a minha necessidade, eu vou cumprir com as minhas ações, porque é o meu dever. Agir conforme dever pressupõe a ética do estoicismo, ou seja, se eu sou intelectual, se eu sou filósofo, se eu sou político, eu vou cumprir com o meu dever de político, de filósofo, de intelectual. Como propriamente vocês, viver a vida, por exemplo, enquanto estudante. Você, enquanto estudante, você deve cumprir todos os seus deveres enquanto estudante, tá? Se você cumpre com o seu dever, eu posso falar que você está tranquilo, você está imperturbado. Agora, quando você não cumpre com os seus deveres, você gera dentro de alguns, tá? Nem todos conseguem fazer isso, tá? Alguns ficam perturbados, alguns ficam assim, até com um pouco de angústia em poder resolver a sua própria condição. Como eu sei que tem alunos nessa sala de aula que, quando não fazem a tarefa, ficam preocupados com a consequência da sua ação. Aquele que não fica nem um pouco preocupado com a consequência das ações, porque não age de acordo com a ética. Então, a ética é o simples cumprimento do dever. Tá, ok? Segundo os estoicos, você deve estabelecer o cumprimento do dever de acordo com as suas capacidades ou de acordo necessariamente com aquilo que você desenvolve. Eu sou professor, eu tenho que cumprir com o meu dever enquanto professor. Você é aluno, deve cumprir o seu dever enquanto aluno. Então, essa obediência aos mandamentos éticos se deve ao fato de tais mandamentos decorrem das leis naturais, como, por exemplo, comer, beber, dormir, são mandamentos éticos que nós precisamos beber, nós precisamos dormir, nós precisamos comer. Então, quando você cumpre, tá? Quando você obedece esses mandamentos, comer, beber e dormir, nós podemos dizer que você está sendo uma pessoa ética. Só que aí vem o epicurismo e fala: o que você bebe, o quanto você bebe, o que você come, o quanto você come, onde você dorme e quanto você dorme. Então, a ideia da moderação. Então, essa é a ideia fundamental do estoicismo. E o estoicismo está ligado também às consequências da sua ação. Aí o nosso livro continua assim: na lógica estoica, o juízo de fato toma lugar às proposições formais, pois ela é consequencialista, ou seja, as implicações são manifestações dos acontecimentos. Se é dia, há claridade. Se à noite, é escuro. Se chove, molha. Então, essa é a condição máxima do estoicismo. Eu não devo me preocupar com a questão das consequências das ações, eu devo me preocupar essencialmente com a ação em si, tá? Aí, então, fica assim: o estoicismo, a ética da ataraxia, se preocupar com o elemento fundamental que é o conhecimento, e não necessariamente com os sentimentos externos, não ficar preocupado em buscar coisas fora do conhecimento, e simplesmente cumprir com todos os meus deveres, tá? A outra filosofia helênica que nós falamos é o chamado, vamos falar agora, é o chamado epicurismo, tá ok? A escola Epicuro tem o maior representante, tá? Epicuro, daí vem epicurismo. Alguns professores falam Epicuro, tá? Mas nós falamos Epicuro, tá ok? Ou seja, para Epicuro, o desenvolvimento do pensamento e da análise está diretamente em você focar a ataraxia, ou seja,
a felicidade, a tranquilidade da alma. Segundo o epicurismo, tá ok? Filósofo ateniense diz assim, ele propõe uma vida de contínuo prazer como chave para a felicidade. Esse era o objetivo dos ensinamentos morais. Por favor, para a filosofia epicurista, você tem que agir, e tudo aquilo que você fizer, você tem que encontrar um prazer em fazer, tá? Eu tenho que encontrar um prazer em estudar, eu tenho que encontrar o prazer em trabalhar, eu tenho que encontrar o prazer em comer, o prazer em beber, o prazer em dormir, tá? Segundo para ele, a nossa vida, ela é composta por esses elementos que nos trazem prazer. E esses elementos que nos trazem prazer conduz à felicidade. Como, por exemplo, ao você ganhar um presente, esse presente vai lhe dar prazer, e esse presente também pode lhe dar felicidade, pode levar à felicidade. Então, para Epicuro, a presença do prazer era sinônimo de ausência de dor ou de qualquer aflição, como, por exemplo, fome, abstenção sexual e o aborrecimento, ou seja, eu devo satisfazer esses meus desejos, eu devo satisfazer todas as minhas vontades, mas com moderação. Por favor, a sabedoria prática está em agir com moderação. Então, para o chamado epicurismo, a essência fundamental é o agir com moderação. Eu posso comer, eu posso beber, eu posso dormir, mas sempre com moderação. Se eu bebo demais, se eu como demais, ou se eu durmo demais, eu vou ser chamado de outras situações, como, por exemplo, se eu bebo demais, posso ser chamado de beberrão. Se eu como demais, eu vou ser chamado de comilão. Se eu durmo demais, eu posso ser chamado de dorminhoco. Ou seja, tudo nesse mundo que causa prazer deve ser vivido com moderação. Nosso texto, na página 77, diz assim: Epicuro, assim como Pirro, dizia ser necessário buscar a felicidade, praticando a aponia, ou seja, a ausência de dor física. Então, para poder chegar à felicidade, eu não posso ter nenhum elemento da dor física e buscar a ataraxia, ou seja, a tranquilidade da alma. Para Epicuro, existem 4 males que dão origem ao sofrimento humano. Primeiro, o medo dos deuses, o medo da morte, o medo do sofrimento e o medo da dor. Então, essas 4 condições, segundo Epicuro, são fundamentais para a gente entender a origem do sofrimento, como o medo dos deuses, medo de ser castigado por uma ação dos deuses, como, por exemplo, o medo da morte. Desde os primórdios da humanidade, desde os primeiros elementos da formação das civilizações, um dos maiores medos do ser humano é o medo da morte. Segundo o epicurismo, eu não devo temer aquilo que eu não conheço. Eu não conheço a morte, eu não sei o que é a morte, porque eu nunca morri. Portanto, eu não devo temê-la, tá ok? E diz ainda, o medo do sofrimento. Então, todas as pessoas querem viver bem, todas as pessoas querem evitar o sofrimento, porque o sofrimento causa dor, tá? E medo de qualquer possibilidade da própria dor. E, inclusive, isso, segundo ele, é necessário enfrentar os medos para evitar o sofrimento e se aproximar da felicidade. Pois, para Epicuro, a arte de viver consiste numa sabedoria prática. Então, diz assim, a finalidade da filosofia de Epicuro não era teórica, era uma sabedoria prática, uma forma de tentar ensinar a como viver bem. Buscava, sobretudo, o sossego para uma vida
feliz e aprazível, na qual os temores perante o destino, os deuses ou a morte estavam definitivamente eliminados. Você não deve temer. Essa é a ideia do pensamento fundamental do epicurismo. Você não deve temer nem a vida, nem a morte, porque quando você teme a vida e a morte, você já entra em profundo sofrimento. Então, para você evitar o sofrimento, você deve viver a vida da melhor forma possível. Diz assim, o prazer, mas não o prazer sensual, por favor, mas aqueles prazeres que afastam da insatisfação e da instabilidade constantes. Ele dizia ainda que era necessário fugir dos prazeres desnecessários, como beber uma taça de vinho, Então, são prazeres chamados prazeres desnecessários. Para isso, fundamenta-se uma teoria no conhecimento empirista, ou seja, na experiência do dia a dia. Você vai aprender a eliminar a dor, a aprender a eliminar o sofrimento a partir das suas experiências do dia a dia, certo? Aí diz assim, a filosofia epicurista ganhou grande número de seguidores. Foi uma escola de pensamento muito proeminente por um período de 7 séculos depois da morte do fundador. Posteriormente, quase relegou-se ao conhecimento no início da Idade Média, período em que perderam a maioria dos escritos do filósofo grego Epícoro. Só para a gente poder ver a ideia primordial. A ideia de Epícoro, a ideia que Epícoro tinha, que era, para ser feliz, o homem necessitava de 3 coisas. A primeira coisa, liberdade. A segunda coisa, amizade. E a terceira coisa, o tempo para meditar. Então, segundo o pensamento do epicurismo, você precisa ter liberdade plena, amizade verdadeira. Segundo o epicurismo, mais vale uma amizade verdadeira do que 1000 indivíduos próximos de mim. E tempo para meditar. Então, segundo esse pensamento, você poderia chegar à felicidade através dessas ações. Liberdade, amizade e o tempo para meditar. Na Grécia Antiga, existia uma cidade na qual, em um muro na frente do mercado, tinha por escrito toda a filosofia da felicidade de Epícoro, procurando conscientizar as pessoas de que as pessoas que comprar não tornaria felizes, mas felizes como elas acreditavam. Então, a ideia do pensamento de Epícoro é retratada também a respeito de uma historinha bem interessante. Eu procurei no nosso livro-texto e não achei a historinha aqui no nosso livro-texto, mas a historinha diz assim que, enquanto Alexandre o Grande expandia o seu império, Alexandre o Grande passou pelas portas da cidade de Atenas. E quando ele entrou nas portas da cidade de Atenas, ele viu dentro do patamar, dentro do portal, né, escrito no portal, toda a filosofia de Epícoro. E ele se maravilhou com a ideia do princípio da filosofia de Epícoro, que resume-se nesses 4 elementos, tá? A primeira é assim, fruição do prazer, mas segundo, o ideal da moderação. Pronto, a ideia fundamental. Você deve viver todos os prazeres necessários, mas esses prazeres, para serem vividos, eles devem ser vividos com moderação. Você não pode jamais exagerar na medida desses prazeres. E não só os prazeres sensuais e os prazeres sexuais, os prazeres mais comuns que existem, como comer, beber e dormir, certo? Cultivar a ataraxia. Novamente, eu falo para vocês, a ataraxia é o estado de imperturbabilidade da alma, o estado de harmonia, ou
tranquilidade profunda que o ser humano passa. Então, cultivo da ataraxia, distância e imperturbabilidade da alma, ou seja, como forma de afastar os medos que atormentam a existência humana, ou seja, o sofrimento, a passagem do tempo e a questão da morte. Essa questão da passagem do tempo é bastante interessante, porque até hoje algumas pessoas se preocupam com a idade. Nossa, já cheguei aos 40, aos 30, já cheguei aos 50 anos. Então, a pessoa passa a estabelecer, assim, uma perturbação na sua própria alma, no seu próprio interior, a respeito da passagem do tempo. Então, prática massa máxima do Carpe Diem, fruição do momento presente, ou seja, eu não vou me preocupar com o futuro. O passado já foi, não tem como consertar. Então, eu tenho que viver o máximo possível o meu dia presente. É claro que, levando em consideração a moderação das ações que eu desenvolvo. Então, vivência da aura mediocratas. O que quer dizer isso? Uma existência simples. Eu não preciso de grandes coisas luxuosas, eu não preciso do luxo, eu não preciso de grandes estruturas para poder viver bem. Então, ela é moderada e em contato com a natureza. Então, os princípios da filosofia epicurista são bem simples, baseados no prazer, na moderação e na imperturbabilidade da alma. Através disso, você vai conseguir viver cada momento de acordo com as suas condições. Existem pessoas que dizem assim, eu vivo o momento, eu vivo cada dia, um dia por vez, mas exagera nesse viver o momento, mas exagera nas suas condições. Então, não pode haver exagero. Segundo Epicuro, deve haver uma moderação nas suas ações. E para a gente poder chegar quase ao encerramento, tá? O epicurismo, a essência fundamental é a ética. Tá? O princípio fundamental é a ética, ou seja, o sentido da vida é a busca da felicidade. No estoicismo, é a questão da physis, ou física, ou, basicamente, aquilo que nós chamamos a natureza. Então, a divindade de um lado e a matéria do outro. A matéria seria controlada pela divindade. O conhecimento, segundo o epicurismo, são critérios para a definição do verdadeiro. O conhecimento, para o estoicismo, está ligado à lógica, à física e à própria ética. Conceito fundamental a respeito do epicurismo, tá? Representações dos objetos percebidos pela mente. Então, é uma ideia da própria, do próprio empirismo, da própria experiência das coisas. Tá? Segundo o estoicismo, a ética é a felicidade alcançada pela vida virtuosa. Para o epicurismo, a felicidade ela é alcançada por meio da fruição dos prazeres. Então, a autopreservação mais primitiva que o prazer, a autarquia. Ou seja, um autodomínio e leva a chamada apatia, negação das influências das paixões. Então, você vai estar ligado a um pressuposto da ética por meio das virtudes, tá? No helenismo, o que importa é a virtude. No epicurismo, o que importa são os prazeres. Então, o prazer, dor, o juízo, os prazeres naturais e necessários, e os prazeres não naturais e não necessários. Ou seja, existem muitas coisas que eu posso fazer, como, por exemplo, eu posso beber só água e comer somente pão e ser feliz, tá? A felicidade, então, não estaria em ingerir só pão e água, e sim satisfazer as minhas necessidades, como comer e beber. Eu posso comer só pão, eu posso beber só água e ser feliz. Só que existem pessoas que não bastam comer só o pão e beber só a água. Eles devem beber algo mais e comer algo mais. Então, aí está o princípio da filosofia do epicurismo.
epicurismo. Então, satisfação dos meus prazeres, principalmente os meus prazeres naturais. Então, a ideia está centrada justamente nessa situação, certo? Aí a gente... Não, isso aqui nós já falamos na aula passada, certo? Portanto, a ideia primordial de hoje, de um lado, o estoicismo, a virtude, do outro lado, o epicurismo, o prazer. Então, eu devo satisfazer todos os meus prazeres naturais, mas sempre com moderação. Então, a moderação dos prazeres é o caráter fundamental para aquilo que nós chamamos de escola epicurista, certo? Ufa, acabamos, nosso tempo está em cima do horário, vou terminar por aqui, porque daqui a pouco começa a sua próxima aula, certo? Para vocês, por favor, eu preciso que vocês abram vossa webcam, coloquem o nome no chat e podem deixar a sala, tá ok? Coloca, por favor, a webcam aberta para eu saber que vocês estão aí, para saber que vocês estão aí e não estão dormindo. Apesar de que o Caio Barbieri está dormindo, né, Caio? Tá cara de sono aí. O Cássio, e esse cabelão aí, Cássio? Temos que cortar esse cabelão, viu? Certo? Para quem já colocou o nome